Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz esse menu lateral, essa sidebar responsiva, usando HTML, CSS e JavaScript. Então deixa eu te mostrar aqui como que ela funciona. Ela tem aqui um hover, ela abre, tem uma animaçãozinha aqui, ela fecha. Vou te mostrar também como que ela fica na versão mobile, né? Então aqui no mobile ela fica bem responsiva e fica bem bonito na tua página. Antes de ir pro vídeo, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu criei um Instagram, onde eu vou estar postando várias dicas de front-end, de back-end, de programação no geral. Então, se tu puder, vai lá me seguir. O arroba tá aqui na tela e também aqui na descrição. Desde já, agradeço muito e vai me ajudar muito. Então, vamos pro vídeo. Eu vou começar criando uma pasta aqui na área de trabalho, mas tu pode criar aonde tu achar melhor. Então, eu vou criar aqui mesmo. Vou chamar ela de sidebar. Eu vou abrir o VS Code e arrastar essa pasta aqui pra dentro. E aqui dentro a gente já pode criar os arquivos e as pastas que a gente vai precisar. O primeiro arquivo que eu vou criar vai ser o index.html. Também vou criar a pasta src e dentro da pasta src eu vou criar a pasta JavaScript e também outra pasta chamada CSS. Dentro de CSS eu vou criar o arquivo styles.css e dentro da pasta JavaScript eu vou criar o script.js. Vou iniciar o nosso HTML, então eu vou clicar com o botão direito e abrir com o Live Server, que é uma extensão que vocês podem baixar aqui nas extensões, ou tu também pode abrir esse arquivo através, da tua pasta. Então, só clicar no HTML e abrir ele. Vou dividir a tela ao meio para ficar melhor de ver e aumentar também um pouco a fonte. Aqui no nosso arquivo HTML, agora a gente já pode começar o nosso código. Eu vou clicar no ponto de exclamação e vou dar um Enter e vou trocar algumas coisinhas aqui. Vou mudar a linguagem para PTBR, o nome do documento eu vou mudar para sidebar. Vou também já importar o nosso CSS. Então, aqui, link src/css style CSS. E também já vou deixar o nosso JavaScript importado. Então aqui dentro do body eu vou escrever script src/javascript script.js. Com tudo importado, vamos lá começar. Para fazer a nossa sidebar, eu vou usar a tag neve. Vou colocar um ID nela de sidebar e aqui ela vai estar dividida na parte do usuário e das informações e do logout, que seria a parte de baixo. Então aqui eu vou criar uma div que vai ter o ID de user. Dentro de user a gente vai colocar uma imagem que vai ser aquele avatar. E ele vai ter um ID de user underline avatar. E aqui no alt vocês podem escrever avatar. No src eu vou botar a imagem que eu baixei para esse avatar, mas tu pode ficar à vontade para colocar a imagem de qualquer avatar de qualquer pessoa. Eu pesquisei no Google por avatar e fui em alguma imagem que não tinha direito autoral e baixei ela. Eu vou deixar essa imagem que eu baixei disponível aqui na descrição no repositório do GitHub, então vocês podem ter acesso a essa imagem também, mas fiquem à vontade para baixar qualquer imagem. Então eu vou criar aqui a pasta images dentro de src e vou arrastar essa imagem que eu baixei aqui para dentro. Essa pasta aqui é o próprio Live Server cria, então não precisa dar muita atenção para ela. Com a minha imagem aqui, a gente já pode usar ela. Então eu vou vir aqui e vou botar aqui dentro o caminho para ela. Então src/images avatar.jpg. Talvez você precise atualizar a página pela primeira vez para o Live Server funcionar, mas depois dessa primeira atualizada que tu der, ela já vai funcionar. Essa imagem que eu baixei, ela é muito grande, então eu posso aqui no HTML mesmo, já definir uma altura, uma largura para ela aqui, só para ter, depois a gente tira e coloca lá no CSS. Vou botar uns 200 pixels aqui, só para ela não ficar tão enorme. Então aqui, depois a gente arruma isso, a gente coloca lá no CSS. Abaixo dessa imagem, a gente vai botar uma tag de parágrafo P, que vão ter as informações desse usuário. E esse P, ele vai ter o ID de user underline infos. Dentro desse P, a gente vai ter dois spans. O primeiro span vai ter a classe item-description. Todos os itens que vão ter essa classe item-description vão ser os que vão apenas aparecer quando ela estiver aberta. Então, tudo isso aqui, todas essas descrições aqui, vão ter essa classe item-description. Então, essa descrição aqui vai ser o fulano de tal, foi um nome bem criativo que eu criei. E abaixo desse span vai ter o span, que vai ser tipo uma descrição para essa pessoa. Tu pode colocar a profissão dela, alguma coisa assim. Eu coloquei um Lorem Y porque eu não sou muito criativa. E ele também vai ter a classe item-description. Eu poderia ter colocado direto nesse P essa classe item-description, só que depois ela ia quebrar por conta do display flex que eu coloquei. Quando ela ficar aberta ia ficar um pouco estranha. Então eu resolvi separar assim para ficar um pouco mais fácil de fazer o CSS. Então a div user tá pronta, a gente pode minimizar aqui e abaixo dessa div user a gente vai botar uma UL, que vão ser os nossos links, que vão ser uma lista de itens, de links. Então aqui a nossa UL, nossa lista vai ter o ID de side items. Dentro dela vai ter o item da lista, que é o LI, e vai ter a classe side
item, vou dar um enter e dentro dele vai ter o link, vai ser um href. Aqui eu não vou colocar nada, posso botar uma hashtag só para deixar vazio. Dentro dele a gente vai ter um ícone e a descrição desse item, né? Descrição do nosso link. Vamos lá colocar os nossos ícones. Para isso eu vou usar o Font Awesome, então eu vou pesquisar aqui por Font Awesome CDN e vou vir nesse primeiro link aqui. Tu pode pegar o CDN dele direto no site do Font Awesome, mas eu acho mais fácil fazer assim, daí porque tu não precisa criar uma conta, é um pouco mais fácil. Eu vou copiar aqui e vou colar ele aqui em cima. Depois de colado, é só entrar no site do Font Awesome mesmo, e agora é só pesquisar pelo ícone que tu quiser. Então, o primeiro ícone que eu vou querer vai ser um tipo de gráfico, assim, que é esse ícone aqui. E eu sei que esse ícone aqui é o chart, então eu vou escrever aqui chart, vou vir aqui em free, e o que eu usei foi esse aqui, mas pode usar algum outro, né? Qualquer um outro. Vou usar esse aqui. Vou copiar aqui e colar dentro do nosso link, dentro do nosso ar. Abaixo do ícone eu vou colocar um span, que também vai ter uma classe de item description. E eu vou escrever dashboard. Eu posso copiar todo esse link aqui e colar abaixo e ir só trocando as coisas. O próximo que eu coloquei foi usuários e o ícone é fa-user. Vou colar mais uma vez. O próximo que eu coloquei foi notificações e o ícone é fa-bell. Colar mais uma vez. O próximo que eu coloquei foi produtos. Então, produtos. E o ícone é de uma caixa. Então, fa-box. Vou colar mais uma vez e vou colocar agora imagens e depois configurações. Então, imagens. Aqui é fa. O ícone é fa-image. E vou colar mais uma vez e agora trocar para configurações. E o ícone de configurações é fa-gear. E os nossos itens, nossos links já estão todos prontos. E aqui abaixo dessa UL, a gente vai colocar um botão que vai ser esse botãozinho aqui, ó. Vai ser esse botãozinho aqui, mas depois a gente vai posicionar ele daí. Então, eu vou colocar aqui button, o ID dele vai ser OpenBTN, que é ele que vai ser responsável por abrir, e a gente vai colocar um ícone de uma seta pro lado. Então, eu vou vir aqui e vou pesquisar por chevron, e o que a gente vai precisar é esse chevron right aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui dentro. E ele vai ter um ID, então eu vou colocar aqui antes da classe um ID de Open_BTN_icon. Para separar esses itens desse daqui, eu vou colocar uma div em volta de todos esses aqui, para depois a gente poder botar um display flex e um justify content e ficar um pouco mais fácil de mexer. Aqui abaixo da sidebar, eu tinha esquecido, né, de colocar isso aqui antes, então eu vou colocar aqui um sidebar content, um ID, né, de sidebar content. E vou colocar todos esses itens aqui pra dentro. Aí agora sim tá certo. Aí eu vou fechar esse sidebar content e agora sim eu vou colocar esse item aqui. Então agora eu vou colocar uma div que vai ter um ID de logout. Ele vai ter um botão que vai ter um ID de logout_btn. E dentro dele a gente vai ter um ícone também. O ícone desse aqui vai ser o ícone de logout. Eu posso escrever aqui por logout que ele aparece, que é esse ícone aqui. Vou botar um span abaixo, né? Também vai ter a classe de item description. Então, item-description. E dentro dele eu vou escrever logout. Acredito que o nosso HTML esteja pronto. Caso eu tenha esquecido mais alguma coisinha, depois a gente volta. Mas a gente já pode ir lá no nosso CSS. Agora, eu vou tirar essa largura que eu coloquei aqui dessa imagem aqui. E vamos lá no nosso CSS para ajustar ela já também. Então, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar aqui a imagem. A imagem é o user_avatar. E vou colocar nele uma largura de 50 pixels, uma altura de 50 pixels também. Vou colocar um Object Fit Cover para ele não perder a qualidade e também vou colocar um Border Radius para deixar ele um pouquinho arredondado, então border radius de 20 pixels. Já ajustei a imagem, agora eu vou voltar e vou fazer as outras coisas. Então aqui eu vou botar um asterisco e vou abrir chaves e vou zerar alguns estilos padrões. Então, vou colocar margem 0, padding 0. Vou também botar um box size em border box para ele ficar depois um pouco responsivo. E vou trocar a fonte. Só que a fonte eu vou pegar ela ali do Google Fonts. Então, eu vou pesquisar aqui por Google Fonts e vou pesquisar pela fonte Poppins. Vou clicar nesse primeiro link aqui e tu pode selecionar as variações que tu quiser. Como eu já selecionei todas, eu vou clicar aqui em View Selected Families, só vir aqui no Import, copiar esse import aqui sem
a tag style, vou colar aqui em cima e aqui ele mostra como que usa. Então aqui embaixo eu posso copiar isso aqui e colar aqui dentro do nosso asterisco aqui embaixo. Então a nossa fonte já é para estar funcionando. Ela já tá aqui. Agora eu vou customizar o body. O nosso body vai ter uma altura mínima, nossa página vai ter uma altura mínima de 100 VH, para ela ocupar todo esse espaço no mínimo. E ela também vai ter um background color de hashtag E3, E9, F7, só pra gente conseguir depois distinguir o que é body e o que é a sidebar. A gente depois vai colocar uma tag main. Na real, eu posso fazer isso agora, ó, pra gente conseguir ver como que ele realmente funcionaria na prática. Então, aqui seria o nosso main e aqui seria a nossa sidebar, né? E dentro do main eu posso botar um título de exemplo, né? Que nem eu fiz no outro ali. Então, um título só pra aparecer alguma coisinha aqui. Ele vai aparecer embaixo. Então, aqui no body, a gente pode botar um display flex pra ir lado a lado. Então, ela vai ficar aqui e a nossa sidebar vai ficar aqui. Agora, a gente pode customizar o main pra já colocar algumas coisinhas pra ele. E pro nosso main, eu vou apenas colocar um padding de 20 pixels por enquanto e depois a gente vai customizar um pouquinho melhor ele. Depois a gente volta pra ele. Agora, eu vou vir aqui na nossa sidebar, então, a nossa navbar aqui. Eu vou colocar um display flex pra ela. Então, display flex, um flex direction de column pra ele e um abaixo do outro e um justify content de space between para o logout e aqui para baixo. Vou também colocar um background color, então background color aqui vai ser hashtag FFFFFF. Vou definir que a altura dela vai ser de 100 VH para não passar desse tamanho aqui. Se tiver um scroll, ela não acompanhar, ela fica só desse tamanho aqui. Você também pode botar que ela é fixa, então caso dê um scroll, ela vai acompanhar, mas eu vou fazer assim para ela ficar só na primeira página. Vou também colocar um border radius para ela, então border radius de 0 pixels, 18 pixels, 18 pixels e 0 pixels, para ela ficar arredondada apenas nesses cantos aqui. Para fazer as animações de abrir e fechar, depois a gente vai ter que colocar algumas outras coisinhas, mas também depois eu volto para cá, para fazer na prática, para mostrar para vocês. Então agora eu vou customizar o usuário, então vou botar aqui hashtag user, vou colocar para ele um display flex, então display flex, vou também colocar um align item center, vou também colocar um gap de 8 pixels para ficar com um espaçamento entre a imagem e os textos, e também vou colocar uma margem bottom para ele ficar com um espaço entre a imagem e os itens da lista. Então, margem bottom de 24 pixels. Agora, o user avatar eu já mexi, eu posso mexer no user infos. Nele eu vou colocar um display flex e um flex direction de column. Daí ele ficou desse jeito. O último span eu quero mudar a cor e o tamanho da fonte. Então, para isso eu vou pegar esse user infos aqui, vou botar span e vou botar last child, apenas o último. Nele eu vou colocar uma cor, então a cor aqui vai ser hashtag 6B, 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 e vou diminuir a fonte, então vou colocar um font size de 12 pixels. E ele ficou assim. Acabei esquecendo de customizar o sidebar content também, então eu vou colocar aqui logo abaixo do sidebar, vou botar aqui sidebar underline content, e vou colocar para ele um padding de 12 pixels. Então, 12 pixels. Ele ficou com esse espaçamentinho ali. Agora eu vou mexer nos itens, então para isso eu vou colocar aqui o ID side items, vou colocar um display flex para poder botar um gap também, mas primeiro eu vou botar um flex direction de column e um gap de 8 pixels. Não dá para ver aqui, mas tem aquela bolinha que fica aqui para o estilo da lista. No meu outro monitor ficou com esse estilo e nesse aqui não, mas então eu prefiro tirar. Então eu vou botar aqui um list style none. Pode ser que no teu monitor ele apareça. E agora eu vou mexer no item em si. Então side item, vou colocar um padding de 14 pixels. Vou colocar um cursor pointer e vou fazer a versão active. Vou botar aqui um border radius que depois na versão active a gente vai conseguir ver. Então, border radius de 8 pixels. E a versão active vai ser basicamente aquele que tá ativo. E na hora que tu for usar, né, tu vai clicar aqui e vai deixar ativo aquele link. Então, aqui eu vou botar aqui, side item active. O side item active ele vai ter uma cor diferente. Então, background color de hashtag 4F46E5. 4F46E5. E vou adicionar essa classe active em algum item da nossa lista. Então, pode ser esse item, o primeiro, né? Esse item aqui. Active. Daí ele ficou assim. Agora a gente vai fazer um hover para ele. Então, eu vou pegar aqui o side item. Vou dar um hover apenas dos que não forem ativos. Então, note os que não tiverem a classe active.
Então, eu vou colocar um background color de hashtag E3, E9, F7. Ele ficou da mesma cor do fundo daí. Agora, a gente vai mexer nesse link, né? No link em si, no texto. Eu vou botar aqui o side item A. Vou colocar para ele um text decoration de none. Então, text decoration de none. Vou botar um display flex também. Então, display flex. Align item center, um justify content center também, que depois quando ela estiver fechado vai fazer um pouco mais de sentido. Agora vai ficar feio por enquanto, mas depois vai fazer sentido. E vou trocar a cor. Então, a cor vai ser de hashtag 0A, 0A, 0A. Ficou assim. Só que aquele que tiver com a classe Active, eu quero botar a cor branco. Então, vou pegar esse aqui, o side item Active, e vou colocar o A, né? E vou trocar a cor. Então, eu vou colocar uma cor de hashtag E3, E9, F7. Agora, eu vou mexer nesse ícone aqui. Então, eu vou botar aqui, ponto side item A, e vou colocar para ele um display flex, um align item center, um justify content center, para poder definir uma altura e uma largura para ele ocupar todos o mesmo espaço. Deixa eu tirar aqui onde eu tinha colocado esse justify content center, que depois eu coloco. Deixa eu mostrar para vocês primeiro isso. Então aqui, ó, 20 pixels e a altura de 20 pixels também. Então, largura e altura de 20 pixels. Eu vou colocar aqui também no A um gap de 14 pixels. Então, gap de 14 pixels, ele vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou customizar esse botão aqui embaixo. Então, eu vou botar aqui hashtag logout. Vou colocar para ele uma borda, então um border top de 1 pixel solid e a cor, essa mesma cor do fundo aqui. E vou também botar um padding de 12 pixels, dessa forma. Agora eu vou customizar o botão em si. Então, logout underline btn. Vou colocar um border none, então border none. Vou colocar um padding de 12 pixels, uma font size de 14 pixels, então 14 pixels, um display flex, um gap de 20 pixels, um align item center, um border radius de 8 pixels, um text align start para o texto ficar do lado, um cursor pointer, então cursor pointer, e um background transparente, então background color transparente. Eu quero colocar um hover também para ele, igual esse aqui. Então eu posso vir aqui em cima onde a gente colocou o hover, aqui, e colocar uma vírgula e só colocar um hashtag logout underline btn. 2 pontos hover, que também vai funcionar o hover para ele. Agora eu vou customizar esse botão aqui de abrir e fechar. Então eu vou vir aqui e vou colocar hashtag open underline btn. Vou colocar para ele um position absolute e eu vou ter que botar aqui no content um position relative. Ele ficar absoluto ou relativo, para ele ficar aqui em cima. Então aqui eu vou colocar um position relative. Daí agora eu vou ter que colocar nesse OpenBTN um top de 30 pixels para ele lá para cima e um right de menos 10 pixels para ele ficar aqui do lado. Agora eu posso customizar ele para deixar ele bonitinho. Então eu vou botar um background color daquele mesmo roxo ali, 4F46E5. Vou trocar a cor dele, então a cor dele vai ser aquele mesmo E3, E9, F7. Vou colocar um border radius de 100%, então border radius de 100%, uma largura de 20 pixels, então width de 20 pixels e height de 20 pixels também. E vou tirar a borda, então vou botar um border none. E também um cursor pointer para aparecer a mãozinha. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou pegar aquela classe que a gente colocou do item description e vou zerar para ele não aparecer enquanto não tiver um active, basicamente quando não tiver um open sidebar aqui, quando ela não tiver aberta. Então quando ela não tiver aberta, os nossos itens vai acontecer alguma coisa com ele. Então aqui eu vou botar um ponto item traço description. Vou dizer que a largura é 0, então width 0 pixels, mais ou menos assim, e um overflow hiding para os elementos não aparecerem. Então overflow hiding. Ficou mais ou menos dessa forma agora. Eu também quero fazer outras coisinhas nele. Então eu vou colocar um white space de no wrap para caso o texto for muito grande, ele não quebrar. E também vou colocar um text overflow de elipses caso o texto for muito grande, né? Vou diminuir um pouco a fonte também, então vou botar um font size de 14 pixels. E agora no nosso side item A, eu posso colocar um justify content center. Só que daí eu vou ter que tirar esse gap daqui. Então vou tirar esse gap daqui e vou colocar ele apenas quando nossa navbar ela tiver aberta, né? Tiver active. Aqui eu reparei que eu peguei outros ícones. Aqui eu tinha pego
esses aqui que não são o Solid. Esse aqui eu peguei o Solid, mas não muda muita coisa. É só que eu peguei um ícone diferente, basicamente. A gente também vai criar uma classe que ela vai ser a Open Sidebar. Quando tiver essa classe Open Sidebar, ela vai indicar que a nossa sidebar ela vai estar aberta. Então eu vou botar aqui hashtag sidebar.open-sidebar. E vou dizer que a largura da nossa sidebar vai ter um mínimo de 15%. Eu já vou colocar essa classe no JavaScript pra gente conseguir ir estilizando um pouquinho melhor. Então vamos lá fazer o nosso JavaScript e depois a gente volta pro nosso CSS de novo. O nosso JavaScript vai ser muito simples, ele vai ter 3 linhas basicamente. Eu vou pegar o nosso botão de Open, esse botão aqui, e vou adicionar uma ação de clique. Então vou pegar ele. Então para isso eu vou escrever document.getElementById. O ID é open_btn. Vou adicionar, então, addEventListener de clique e vou abrir uma função. Então, function abre parênteses e abre chaves do lado. Dessa forma. Deixa eu diminuir para vocês verem. Assim. E vou pegar, então, document.getElementById. Vou pegar a sidebar, então, sidebar, e vou adicionar, então, classlist.toggle, a classe OpenSidebar. Vou diminuir para vocês conseguirem ver ele completo, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, ele vai adicionar a classe OpenSidebar. Esse toggle, ele serve para... É tipo como se fosse um if. Se tiver a classe OpenSidebar, ele tira, se não tiver, ele coloca. Nosso JavaScript está pronto, é só isso. A gente só tem que melhorar algumas coisinhas ali no nosso CSS. Quando ele tiver com a classe OpenSidebar, então aqui, OpenSidebar, a nossa item description, então item description, ele vai ter uma largura de 150 pixels. E dele ficou mais ou menos assim. Agora a gente vai mexer no A, então eu posso copiar isso aqui de novo, colar aqui, e toda vez que o side item A tiver, né, o nosso navbar com a classe OpenSidebar, ele vai ter um justify content flex start e também vai ter um gap de 14 pixels, para ele ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer uma animaçãozinha também para ela não abrir tão bruscamente, tão assim, né? Então, para isso, eu vou ter que colocar aqui na nossa sidebar. Então, vamos lá na nossa sidebar. Vou colocar para ela uma transição, então, transition ao de 0.5s. Só que para a transição funcionar, eu tenho que colocar uma largura mínima na nossa sidebar. Então, eu defini aqui uma largura mínima de 82 pixels. Uma largura, não altura, perdão. Largura. Para voltar, já tá funcionando, ó. Então, a gente vai ter que colocar aqui uma transição para fazer a animação de abrir e fechar, né? Porque, por enquanto, ela não tá funcionando certinho. Então, aqui eu vou colocar um transition da largura da width de 0.6s, daí ele vai fazer assim. Só que daí, aqui na escrita, ela tá um pouco estranha. Dá pra deixar assim? Dá, só que ele fica um pouco esquisito. Só que daí, pra arrumar isso, a gente pode colocar uma altura aqui, por height de 0 pixels, e aqui a gente pode botar, aqui no item description, a gente pode botar um height alto. Daí, ela vai fazer assim, ó. Mas se tu quiser aquela animação do texto voltando, daí tu pode ajeitar e tirar esse height que eu coloquei aqui. Ele tá quase pronto agora, só falta fazer a animação pra setinha girar. Essa setinha aqui. Aqui nesse OpenBTN aqui, a gente vai pegar o ícone dele, né? O ícone do OpenBTN. Pode ser aqui embaixo mesmo. Então, hashtag OpenBTN icon. Eu vou colocar nele uma transition de transform. A gente tem que fazer essa transição de transform depois quando ele estiver aberto. Então aqui eu vou botar 3S do tipo easy, mas ele ainda não vai funcionar. Para ele funcionar, quando a OpenSidebar, né, quando tiver a classe OpenSidebar, o nosso botão, então o nosso OpenBTN icon, ele vai fazer essa transição de transform aqui. Então a gente vai fazer esse transform. E o que é o transform? Basicamente fazer girar a seta. Então, para ela girar, é só escrever rotate. Ele vai girar 180 graus. Então, é 180 deg. E fazendo assim, a nossa seta já vai girar. Dessa forma aqui. Só que tá vendo que aqui ele vai para cima. Na real, assim, ó, existem duas formas de fazer uma sidebar. A sidebar que passa por cima do elemento e a sidebar que empurra o elemento. Aqui eu mostrei a forma de fazer essa de empurrar, né, que é só fazer dessa forma. Mas como que a gente faria para colocar ela por cima, né, desse título aqui? Bom, é
um tanto quanto simples. É só a gente vir aqui no main e colocar um position fixed, ele vai ficar assim, e a gente tem que colocar também um z-index, para dizer que o título ele vai para baixo da navbar. O z-index é basicamente a posição na altura, né? Qual que fica embaixo, qual que fica em cima. Então, o z-index desse aqui, eu vou dizer que é 1, porque ele vai ser o menor, para baixo. Só que daí, para essa aqui dizer que ela é mais alta, eu tenho que colocar um z-index nela também. Então, eu vou colocar um z-index de 2. Aí foi para baixo, ó. Só que ainda tá estranho, né? Porque eu não quero que ele fique pra baixo aqui. A gambiarra que eu arrumei pra não acontecer isso foi fazer um cálculo aqui, ó, no main, pra botar um padding que fique do mesmo tamanho da navbar. Então, eu basicamente fiz isso aqui, ó. Eu vou colocar... Vim aqui e inspecionei. Então, eu vim aqui em inspecionar. Inspecionei aqui e vi a largura. A largura da nossa navbar, ela é 82 pixels. Então, eu vim aqui no main e botei assim, ó, padding left de calc 82 pixels mais 20 pixels, que é para ele ficar ocupar todo esse espaço aqui mais um padding. Daí assim ela já vai por cima. Então essas são as duas formas de fazer. Se tu quer ela empurrando, ela ficou daquele outro jeito que eu mostrei. E se tu quer ela por cima, é só fazer isso aqui também. Então, aqui esse ícone aqui, eu queria ter alinhado ele também, mas eu não consegui achar algum jeito para alinhar ele. Então, se tu conseguir, eu tentei colocar Justify Content Center, Align Item Center, eu tentei colocar tudo assim e não alinhou, não sei o que eu fiz errado, mas se tu descobrir um jeito pra alinhar ele, me avisa aqui, né? E eu também vou mostrar pra vocês que ela já é responsiva, então a gente não precisa deixar ela responsiva. Ó, se eu colocar na versão mobile aqui, ela já tá responsiva. Inclusive, essa extensão aqui é essa aqui, ó. Simulador de celular. É esse o nome. É só tu baixar aqui nas extensões do Google. Deixa eu tirar aqui. Vamos testar aqui, ó. Num iPad, por exemplo. Ela também tá responsiva. E é isso. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar certinho pra vocês. Às vezes eu me confundo, me atrapalho um pouco, mas eu espero que tenha dado certo, que vocês tenham conseguido entender. Então, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, sua sugestão, e também vou deixar o arroba daquele Instagram que eu comentei com vocês aqui na tela de novo. Então, se vocês quiserem, pode ir lá seguir, que eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Então, esse foi o vídeo. Tchau!